Boa noite a todos. Ouvem bem no fundo? Pois bem. Acho que está com o passador aí. Tem passador? Isso aqui o que é? Pode tirar. Pode conectar. Certas coisas vão acontecendo como devem acontecer. Acho que todos nós aqui temos situações do tipo: irmos em um determinado lugar e por qualquer razão e temos um desvio de rota. E nesse desvio de rota nós chegamos a uma certa pessoa que nem aquele caminho era previsto para nós, seja um trabalho, seja uma conversa, um encontro com algum amigo. E aí você bate um papo despretensioso, uma conversa despretensiosa e no fim termina com um colega, às vezes uma pessoa estranha, dizendo: olha, foi Deus que te mandou aqui para que eu pudesse ouvir isso. Acho que todo mundo já passou por uma situação dessa, né? Já foi a pessoa que talvez transmitiu e foi a pessoa que talvez ouviu algo. Essas circunstâncias parecem coisas aleatórias. E acho que todos nós aqui poderíamos dar diversos exemplos disso. Isso, de alguma forma, coisa do cotidiano, é um exemplo da nossa fé. É uma das diversas maneiras que nós, que somos espíritas, podemos compreender que é a espiritualidade colaborando para o nosso desenvolvimento. Seja qual for o nosso tipo de dor, o nosso tipo de desafio, às vezes é uma circunstância meramente material, uma questão de trabalho, uma questão financeira, e às vezes aqui no nosso desespero, na nossa dor, na nossa busca, alguém aparece e traz algo em algum momento que nem é a solução do problema, mas às vezes é um respiro, é um sentimento de leveza, de alegria, é um acreditar em nós, é um elogio que vem despretensioso, que nos carrega no mínimo suficiente para que a gente consiga dar alguns passos. Esse é o título da nossa palestra de hoje, Os Limites da Nossa Fé. Opa, esse aqui que era o seu. Opa, esse aqui. Eu sempre gosto de lembrar que tudo que a gente, teoricamente, nós que somos espíritas, quando vamos falar, devemos nos calçar de uma base de conhecimento. Porque ter opinião eu tenho, todos nós aqui temos. Mas a gente sempre segue como base o Pentateuco, as 5 obras. Para quem de repente é novo na doutrina espírita, vale muito aí. A gente tem esses livros aqui, são materiais que você consegue baixar gratuitamente. E a gente sempre busca seguir esses conhecimentos. Em linhas gerais, para quem ainda não tem o hábito, o Evangelho segundo o Espiritismo é o que nós chamamos de a nossa Bíblia, o nosso livro principal, que traz ali os aspectos morais de Cristo para que a gente possa seguir. Bom, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. A gente tem um subtítulo chamado O Poder da Fé. E lá em Mateus tem uma passagem que diz assim: em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa aqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Só por curiosidade, quem já ouviu essa passagem aqui de alguma forma? Já viu, já leu, já ouviu alguém falar? Tem mais pessoas que já ouviram. Pode levantar a mão só para ter uma dimensão. Pronto. Todo mundo já ouviu, de alguma forma, essa passagem. Mas a verdade é que no dia a dia da vida, a gente ouve uma informação que é extremamente importante, como essa passagem de Mateus, mas a gente não vivencia essa informação. A fé, na sua definição no dicionário ou nas suas definições de qualquer religião, vai dizer que é algo que transcende a nossa capacidade de compreensão comum do dia a dia. E muitas vezes a gente se vê cansado, a gente se vê em desafios duros, desafios pesados, como perda de parente, injustiças das mais diversas, e nós queremos uma solução, queremos que isso passe. E nós nos dizemos cristãos. E nós aqui, cristãos, dentro da linha da doutrina espírita, nos dizemos assim. Mas será que realmente a gente consegue vivenciar os conhecimentos?
A fé ela é um princípio, talvez, podemos assim dizer, porque ela tem uma definição muito ampla, que ela exige muito mais do que a gente compreender. Um exemplo prático, para a gente observar isso aqui. Todos nós, em algum momento, tivemos algum boleto atrasado, alguma dificuldade financeira. Talvez estejamos agora, nesse momento. E a gente diz, não, eu tenho fé que isso vai mudar. Aí você está com seu marido, está com seu filho, com sua esposa. Eu tenho fé, isso vai passar. E vamos para o dia, vamos trabalhar. Toma aquele cafezinho preto e vai para o expediente. E segue a vida. Aí sai do trabalho, o ônibus atrasa, ou o carro fica preso no trânsito, e aquele caos, e já vai reclamando, e já vai vendo um vídeo, chega lá o trabalho, o chefe cobra, o colega vem fazer uma fofoca, às vezes sem querer você está ouvindo a fofoca, consumindo a sua energia vital, e segue o dia, daqui a pouco acabou o seu dia, você chega em casa, tem que correr para ver a coisa do filho, as questões de casa, e quando vai ver, vai dormir. Nossa, que dia voou. E aí, naquele momento, que você sai da sua rotina e aí você para pensar e aí você lembra, caramba, ainda não consegui resolver isso aqui. Oh meu Deus, mas eu tenho fé que o Senhor vai conseguir, que o Senhor vai me ajudar, meu protetor, meu anjo de guarda, vocês vão me ajudar, eu tenho certeza que isso vai mudar. A fé, e eu não tenho uma vírgula aqui, né? Eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre a fé aqui, eu sou tão aprendiz quanto o mais novo que estiver aqui presente, eu não tenho autoridade alguma para falar sobre isso. Estamos só apenas trazendo um pouquinho do que está escrito para nós. A fé é muito mais do que a gente trazer um conjunto de palavras. Eu me classifico como uma pessoa que não tem fé. Eu não tenho fé suficiente. Porque se eu tivesse fé suficiente, eu não teria sofrimento algum na minha vida. Eu tenho diversos, e vocês também têm. Mas justamente esse aqui é o exercício, nós estamos aqui justamente para exercitar, para refletir sobre isso. O quanto que de fato eu vivencio a fé, ou o quanto que eu falo sobre ela. E a maior parte de nós, a gente apenas fala. A gente pega 5 minutos de manhã no café, trocando ideia, conversando com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com as pessoas que a gente convive, e depois quando vai dormir, ou numa situação ou outra, se juntar na semana, quantos momentos de fé você teve para resolver esse problema que você está vivendo? Dá 1 hora, dá 2 horas de fé verdadeira? Faça uma reflexão rápida. Será que pegar todos aqueles momentos que eu realmente não preciso necessariamente dobrar o joelho, se jogar no chão, ou fazer uma grande oração? Não, o momento que você realmente sentou e falou, não, Senhor, eu acredito que eu vou superar isso, que isso vai passar, que esse tormento vai se acabar, que eu vou conseguir encontrar uma solução. Faz um exercício. Será que dá 1 hora na semana de verdadeira fé? Muito difícil, porque a gente não tem o hábito. E supostamente, dentro do aspecto católico, né, bíblico católico, Abraão, o pai da fé, ele foi muito testado quando foi solicitado a ele, por Deus, né, que ele entregasse o seu filho. E aí ele duvidou, mas em algum momento ele foi lá e supostamente ia fazer. Quando a gente olha isso para a nossa realidade de hoje em dia, ter uma fé nesse nível, como nós temos uma passagem que diz claramente que Jesus fala que ele não veio para trazer a paz, ele veio para separar, ele veio para trazer a espada, para separar o pai da esposa, os pais dos filhos. Essa passagem, quando interpretada, ela é muito clara. É que nós devemos escolher o caminho de Cristo. Mas quem de nós aqui está apto a simplesmente abrir mão de tudo, larga tudo que tem e me segue? A gente não consegue. E a gente não está errado por isso, porque a gente está no nosso processo de desenvolvimento. O ponto é, quantas vezes a gente para falar sobre isso? Quantas vezes a gente para avaliar com humildade? Tirando os nossos títulos, tirando a experiência da nossa idade terrena, de 40, 50, 60 anos, nos despindo literalmente de qualquer orgulho e vaidade. O quanto que a gente realmente para se colocar como um simples espírito em evolução, frágil, que precisa da ajuda, que a força do braço não é suficiente para fazer essa mudança. Quantas vezes a gente fala, Senhor, eu tentei de tudo que eu tinha acesso, que eu tinha conhecimento,
Daqui para frente, continuarei fazendo o meu melhor, mas guia meu caminho, pois eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é o conhecimento, qual é o caminho. E eu sei que o Senhor vai trazer aquilo que é melhor para mim. E o que me trouxer, eu estarei de pronto acordo. Quantos de nós conseguimos fazer isso? Mas esse é muito difícil. E aquele que tiver plenitude disso, eu sou o primeiro a levantar a mão para ser seu aluno, para poder aprender como é que faz isso. Mas esse é o nosso exercício, é o que Abraão, nesse exemplo, tentou nos mostrar. E a fé, ela foi evoluindo de diversas formas. Dentro disso, a gente tem uma passagem da fé de Allan Kardec que diz o seguinte: a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Vamos observar aqui com atenção a confiança nas suas próprias forças. Então vamos ver as nossas próprias forças. Quais são as forças que nós temos? Qual que é a sua força? Qual é a sua força maior? Se seu cônjuge, seu filho, sua pessoa a mais amada virar para você e falar assim: qual é a sua maior força nessa vida? O que você vai responder? Qual é a frase? O que de fato representa a sua jornada? Às vezes a gente só não para pensar. Como é que nós vamos ter fé se a gente não parar para pensar nem quais são as nossas forças? Quais são as minhas habilidades naturais que eu desenvolvi? Ou aquelas que de fato eu já trouxe de outras existências? Todos nós aqui temos habilidades naturais que a gente já carrega. É fruto da nossa evolução espiritual nas diversas encarnações. Mas quais são elas? E ao mesmo tempo que eu preciso olhar para essas forças, que elas vão nos tornar capazes de resolver o que quer que seja material, nós precisamos também ter a habilidade de saber quais são as fraquezas que nós temos em nós. Tem um exercício que eu faço com frequência em algumas circunstâncias de desenvolvimento e treinamento, e eu vou trazer como eu conduzo aqui e vamos, de forma coletiva, tentar aplicar. Imaginemos a seguinte situação. Estamos saindo do centro, voltando para as nossas casas e, por ironia do destino, sofremos um acidente e, quando percebemos, estamos desencarnados. E aquela situação que a gente está acostumado a vivenciar nas nossas histórias, nos romances espíritas, nas psicografias e tudo mais, extremamente dura, difícil. Pois eu imagino que a maior parte de nós não está imaginando que isso vai acontecer daqui a pouco. A gente nunca imagina. Pois bem, aconteceu. E aí, se deparando com aquela situação, por alguma razão do nosso mérito, a gente é apanhado com um conjunto de espíritos do bem que nos acolhem e nos levam até um espírito, vamos chamar de um Senhor, e esse Senhor, esse espírito mais elevado, começa a nos acalmar. E naquele desespero, talvez estivéssemos com nossos filhos, com um parente querido, outras pessoas ficaram feridas, e nós estamos vendo aquela cena, estamos naquele momento, naquele desenlace, vendo tudo acontecendo, em choque, e aí a gente é encaminhado para esse local e a gente se acalma, e nós temos a oportunidade de conversar com o nosso protetor. E o nosso protetor, a gente sente aquela energia. A gente não reconhece, não sabemos quem ele é, de onde ele é, onde vivemos. Mas a gente sente que é um espírito querido que nos cuidou. A gente sente. A gente se acalma. E a gente sente. E ele vem conversar conosco. Querido irmão, irmã, sabe do que aconteceu? Sim. Recompondo do choro, da dor? Sim, eu sei. E neste momento agora, que você tem ciência disso, desse desencarne, por N razões da vida, você tem uma oportunidade. Você tem uma oportunidade de voltar e ficar mais um tempo com as suas pessoas queridas. E aí, espantado que ainda a gente está nesse momento, por favor, como? O que eu preciso fazer? Bom, foi permitido pela espiritualidade superior que você não vá desencarnar nesse momento, porém tem algumas condições. Seja qual for, eu quero. Eu quero ter a chance de voltar.
As minhas filhas estão lá, eu não combinei com a minha esposa, não terminei de pagar concluir aquele projeto, eu não conversei, eu não pedi perdão para aquele tio, para o meu pai, não deu tempo. Não deu tempo de pedir perdão para as minhas filhas por aquilo que eu deixei de fazer, por aquela pessoa que eu tratei mal, que eu fui injusto. Eu preciso voltar. Você vai ter a chance. E assim, eu quero. Quais são as condições? Bom, são poucas condições. Primeiro, você vai voltar, vai ser apenas um acidente, você vai se recuperar rapidamente, vai dar tudo certo. Só que a primeira condição é que você não pode comentar com ninguém o que você vivenciou aqui. Você está vendo que isso é real ou você acha que isso é uma alucinação? Não, para mim isso é muito real. Então tá bom. Então você não pode contar para ninguém que você está tendo essa experiência. Bom, tranquilo. Segunda condição. Você não pode, de forma alguma, mudar a sua rotina, os seus hábitos. Você trabalha com o quê? Você trabalha com isso, né? Você vai continuar trabalhando lá. Não, mas meu chefe... Você vai continuar indo naquele seu chefe difícil. Naquele ambiente ruim que você se permitiu estar lá por X razões da vida. Porque força você tem. Mas você se permitiu continuar. Vai continuar naquele relacionamento com aquela mulher, com aquele homem. Não, mas... Bom, então você não quer mais voltar. Não, eu quero voltar. Tá, então eu volto, não conto para ninguém e não mudo minha rotina. Não muda nada. Você não pode deixar de ir naqueles ambientes que você ia só por... Sabe aquele ambiente, aquelas festas que a gente vai? Eu vou porque tem que ir. Eu vou naquele lugar porque vou fazer um relacionamento social, né? Mas vou deixar de estar com os meus filhos, mas eu tenho que fazer aquele relacionamento social ali. Eu vou, ok. E tem uma última condição. Se você tentar, por qualquer forma ou razão, tentar dar a entender para qualquer pessoa, uma pessoa do centro que você vai, do seu trabalho, seu parente querido, seu filho, dar a entender que você vai ter um período curto, um período só de 3 meses aqui na Terra. Vai ter 3 meses para poder vivenciar tudo com a sua família e tentar viver o que você quiser. Mas se você dar a entender, de qualquer forma, por bilhetinho, por mensagem, qualquer coisa que seja, você vai ter o desencarne mais abrupto possível na frente das pessoas que você mais ama, deixando um choque terrível na vida delas. Bom, nesse momento, o espírito, nós ali desencarnados, começamos a fazer isso, a pensar. Fazendo a conta aqui, né? 1 mais 1, 2, 3, tal. Já não é mais tão fácil assim. Veja, para ficar claro, que agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você desencarnou de uma forma inesperada. Seu espírito protetor, através de algum merecimento que você tem, que a gente não sabe qual que é, foi autorizado pela espiritualidade superior a te dar mais 3 meses de vida com 3 condições. Não contar nada a ninguém, continuar na exata mesma vida, rotina, hábitos, conversas, vícios, etc, sem mudar nada. E sem dar a entender nada para ninguém, porque do contrário você vai ter a morte mais trágica na frente dos seus filhos, seu cônjuge e das pessoas que você ama. Vamos fazer um exercício de transparência de verdade? Vamos? Podemos? Podemos? De verdade. Vamos ter 2 caminhos, tá? Tem 2 respostas, tem 2 caminhos. Levanta a mão quem nesse cenário voltaria, reencarnaria e aproveitaria os 3 meses. Porém, nessas condições. Sem falar nada para ninguém, sem mudar nenhum hábito, nenhuma rotina, nenhum vício, sem dar a entender para ninguém. Do contrário, vai ter um sofrimento muito maior. A sua morte vai ser trágica, enfim. Quem voltaria nesse cenário? Sejam sinceros. Levanta a mão. 7 pessoas. 8 pessoas. Pode baixar a mão. 8 de, possivelmente, aqui, 30 pessoas, 35 pessoas. 9. Para esses que levantaram a mão, só repassando. Não vai dar a entender, não vai comunicar, não vai mudar absolutamente nada na sua vida.
Tudo que não está bom continuará exatamente do mesmo jeito. O que é bom também, tudo vai continuar exatamente do mesmo jeitinho. Vivenciando e sentindo tudo, sabendo que você não vai mudar absolutamente nada. E daqui a pouco você vai embora. Quem levantou a mão continua? Continua? Ok. Quem não levantou a mão, não precisa, optou por ficar lá. Porque vamos ser coerentes aqui, né? Eu já estou numa vida complicada, cheia de desafios, cheia de BO. Aí me desencarnaram. Eu não quis desencarnar, me desencarnaram. E aí eu estou do outro lado, me dá uma condição dessa, ou condiçãozinha ruim para a gente voltar, né? Eu vou voltar lá para vivenciar isso, sendo que daqui a pouco eu já vou voltar para cá. Eu vou resolver aqui. Não é mais ou menos isso, racional, de quem não levantou a mão? Sim? Sim? Não é isso? Aqui que é a questão. Não vou entrar no mérito de quem fica, porque está meio explícito. Quem quer ficar, quem quer voltar, entende que será o melhor caminho. Mas toda vez que eu faço esse exercício, a maioria nunca volta. A maioria não volta. E aí vem o exercício, né? Se você não voltaria para viver a mesma vida que você está vivendo agora, por que você continua vivendo ela? Por quê? Por quê? Nessa dinâmica aqui que eu já fiz com algumas pessoas de vários níveis, pessoas muito bem postas socialmente, cansei de ver pessoas chorando na minha frente ao término da pergunta. A pessoa nem fez a resposta, ela já chorou. Porque quando você faz exercício no individual, e eu recomendo que vocês façam também, assim, ó, do jeito que nós estamos aqui, sem interferência nenhuma, ao acordar ou antes de dormir, é um exercício difícil. As primeiras vezes que eu me fiz esse exercício, eu não voltaria. Eu não voltaria de jeito nenhum. Mas com o passar do tempo fazendo esse exercício, hoje, supostamente, porque tudo é uma suposição, né? Eu creio que eu voltaria. Mas um grande exercício, conectando isso aqui com a nossa fé, é que enquanto a gente não tiver uma reflexão clara em como a gente precisa fazer para a gente vencer os nossos desafios, a gente fica assim. Por que eu vou voltar? Se eu não consigo resolver o que está aqui. Mas quem foi que disse que você não consegue resolver o que você está dizendo que não dá para resolver? Vocês mesmos, nós mesmos, que ficamos nessa condição, que achamos que não vamos conseguir resolver, ou que estamos deixando levar porque, sabe aquele jogo mental que a gente faz conosco mesmo? De nos... a palavra não tem palavra muito bonita, mas a palavra é autossabotar. Para a gente continuar, entre aspas, respirando, aceitando as condições que nós temos. É porque a gente não consegue parar para nos fazer essa pergunta. Como ter mais fé nos desafios da vida? E não adianta eu chegar aqui e fazer um checklist de ações do tipo, vá lá e ajuda o morador de rua, vá lá e faz uma ação social, vá ajudar aquele seu parente que está enfermo. Não, não é isso. Cada um de nós aqui vai ter algo que move em si, é distinto, é único, indivisível. É óbvio que nós que trabalhamos no Espiritismo sabemos do poder da caridade. Quando a gente ajuda, somos muito mais ajudados. Sabemos e sentimos isso. Mas cada um de nós aqui, mesmo aqueles que são os mais trabalhadores dessa casa, está cheio de problema. Ou como dizem no português vulgar, está cheio de BO. Está cheio de BO para resolver que não está dando conta. E essa pessoa, você que está nesse cenário também, por mais que você faça doação, se empenhe, se entrega, faça caridade, faça de tudo. Ainda assim, para você, por mais que você tenha essa prática toda, acredite, falta fé. Porque a fé de cada um, ela é proporcional ao nosso desenvolvimento espiritual, à nossa evolução. Talvez o meu nível de fé seja insignificante perto de alguns irmãos aqui, mas seja o suficiente para mim? E essa é a pergunta, não é uma pergunta de você em relação aos demais, mas de você em relação a você, principalmente quem não voltou.
Quem decidiu ficar lá de vez, porque, vou voltar para ver tudo aquilo lá por 3 meses, eu já fico por aqui. Principalmente para você que respondeu isso, avalia. Será que não está faltando algo a mais em você? Será que não está faltando mais fé? Ah, mas por onde eu vou buscar mais fé? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Quem sou eu para ter? Eu mal tenho essa resposta para mim. Mas não buscar essa resposta é a certeza da pior ação que a gente pode ter. Tem uma passagem me foge agora aqui, mas que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que para que a gente seja bom, não basta com que a gente não pratique o mal. É necessário que a gente pratique o bem. Precisamos praticar o bem. Para que a gente tenha fé, não é necessário, não é suficiente que apenas digamos que tenhamos fé. É preciso que nós pratiquemos a fé de acordo com o nosso nível de evolução espiritual. E qual que é o nosso? Eu não sei. Eu mal sei o meu. Eu sei que daquelas 10 escalas, são 10 níveis, né? 10 são 3 dimensões, mas são 10 subdivisões da escala espiritual que nós temos. Supostamente me enquadro ali de baixo para cima, ali nas 4 ali, lá de baixo, né? Subindo, né? Tentando chegar no meio ali. Pelo que está descrito lá, as minhas ações morais, às vezes eu estou no meio ali. 4, 5, tentando passar essa barreirinha, e tem o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Eu não sei como é que está a minha fé, mas eu estou correndo atrás dela. Eu não vou ficar de bobeira. Por quê? A fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então veja, a fé inabalável, essa fé que nós estamos buscando, que aquele que aqui o tiver, parabéns, volto a dizer, eu quero ser o primeiro aluno da fila, quem fala, eu tenho uma fé inabalável, porque a gente precisa ser submetidos ao teste da fé. Eu nem tenho coragem de falar que eu tenho fé inabalável, porque eu acho que eu não estou pronto para todos os desafios que testam a fé inabalável. Eu nem assumo isso. Mas dentro daquilo que eu tenho nos meus desafios, eu busco o tempo todo fazer isso. E é óbvio que eu não consigo chegar em algum resultado bom. Mas veja, a gente precisa encarar de frente a racionalidade das coisas. Coisa simples. Quantos exemplos dentro da nossa casa hoje a gente vê que a gente erra com o nosso cônjuge, a gente erra com nossos filhos, a gente sabe que está errando, mas a gente fala assim, já fiz tanta coisa também, não sou perfeito. A gente fala isso. Todos nós aqui sem exceção, a gente fala, não sou perfeito também, quer que eu seja o quê? Cuidado. Você está fazendo a afirmação contrária da fé. Você está dizendo que você é limitado. Se nós estamos cansados de tentar mudar, de tentar evoluir, tudo bem. Por enquanto é o meu limite. Não consigo mudar mais do que isso. Mas eu não posso fazer com que a minha dificuldade, o meu cansaço, me tire da razão das coisas. Nós vamos embora daqui a pouco. Convido vocês a fazer um exercício racional com o cônjuge de vocês, com a pessoa que você mais ama. Senta hoje em casa, claro, dentro das condições do ambiente, talvez você esteja passando por algum problema de cunho emocional muito pesado, e obviamente não é o momento, mas se estiver dentro de uma condição normal, na sua casa, no seu lar, senta com o seu cônjuge e faz um exercício. Se eu desencarnar hoje, como seria para você? E faz o exercício contrário. Peça para que seu cônjuge, seu filho, essa pessoa querida, fale isso. Muito provável que vocês não vão ter coragem de fazer esse exercício. E está tudo certo. Mas tenta num outro momento. E quando você conseguir fazer esse exercício, você que está aqui refletindo sobre isso, você vai perceber que o outro não vai conseguir ouvir. Vai dizer coisas do tipo, para de bobeira, para de ficar profetizando essas coisas, para com isso, menino. Isso não é coisa que se fale. Ué? Não é apenas a razão da vida? Não é apenas a nossa razão de existir? A gente já não sabe que isso vai acontecer, já não sabe que isso aqui é só um ritual de passagem? Ou somos hipócritas? Que dizemos isso, mas na hora de praticar o mínimo que é isso, de verbalizar, só para a gente se despir um pouquinho da vaidade, do ego, de dizer que não consegue mudar e que não... É um exercício para a gente se colocar de frente com a racionalidade das coisas. E por fim,
trago aqui alguns pontos para a gente levar de algum exercício prático. Eu gosto sempre de pegar o contexto, porque são muitas informações, né? O Pentateuco, os 5 livros, são muitas informações. A gente... parabéns àquele que vai conseguir compreender e estudar as 5 obras com profundidade. Porque ler até é possível, estudar já é um desafio maior, mas é possível. Mas que a gente procure ser mais congruente conosco. Não dá para a gente evoluir, não dá para a gente mudar, não dá para a gente transformar, tudo bem. Mas vamos entender que é uma limitação nossa, temporária, provisória. Não vamos dizer que sabemos que isso aqui é uma passagem, que estamos aqui para aprender e vamos, isso aqui eu não vou mudar nessa vida mesmo. Vai ficar dobrado, vai ficar na potência de 2, 3 na próxima vida. Seja o que for. Vamos procurar compreender antes de crer. Usar a fé de uma forma racional. Buscar entender o porquê que eu estou vivendo isso. Existe um exercício, uma ferramentinha que se usa no mundo corporativo, chamado análise de causa-raiz. Chama-se 5 porquês. Pega esse problema que você está vivendo. Pega esse problema. Outro exercício, estou dando sugestões diversas. Escreve no papel, meu problema, falta de dinheiro, meus filhos não me respeitam, meu marido me trai, a minha esposa não gosta de mim, sei lá, ou eu tenho uma doença. Escreve 5 porquês, como se fosse você conversando com Deus. Por que, Deus, que eu tenho isso? Porque 1, 2, a gente não chega no terceiro. Chama-se análise de causa-raiz. Precisamos compreender as coisas antes de crer. Precisamos também reduzir a necessidade material. Tem um exercício que eu aprendi com alguém, mas é da filosofia estoica. É um conceito de você se desprender das coisas que você tem de forma progressiva. O exercício, a técnica é memento mori. É prazer à morte, dar valor, respeitar a morte como uma condição natural. E uma das coisas bobas que o pessoal faz, e eu procuro seguir, para me desprender um pouquinho dessa questão material, é uma coisa tão simples, todo mundo aqui consegue fazer hoje. Hoje não, amanhã cedo. Tomar um banho gelado. Só ligar o chuveiro no frio e tomar um banho gelado. Não precisa ser um gelado total, começa no morno. É um exercício tão simples e poderoso de humildade. O momento que eu tenho mais fé no meu dia é quando eu vou tomar um banho gelado. Eu abro o chuveiro, Senhor, me dá força porque eu sou forte, eu tenho condições, eu vou vencer. E tem várias explicações na neurociência, por isso que é bem interessante. Mas a gente precisa buscar desfazer das questões materiais, seja isso, seja o consumo excessivo, o que mais seja. Trocar a dor e a culpa por aprendizado. Enquanto essa dor aqui estiver presente, para qualquer outra mudança que você queira ter, e não sei o que digo isso, é a psicologia, você precisa ter um aprendizado em cima dela. Uma pessoa que sofreu um estupro quando era criança, ela vai carregar essa dor para o resto da vida. Mas no momento que ela entender que aquele que cometeu esse ato tinha suas dificuldades, os seus problemas, e essa pessoa conseguir perdoar e conseguir ensinar outras pessoas a como cuidar de crianças numa situação como essa, seja para evitar, seja para tratar o trauma, e abrir o seu coração e trazer o seu evento como um processo de aprendizado para o outro, ela ressignifica a dor. Isso ajuda na nossa fé absurdamente. Por fim, deixo aqui o pensamento final. Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, que nós não sejamos parte contínua dessa mensagem, que sejamos nós a vírgula nesse texto para dizer que o desânimo, ele parou aqui e que nós vamos continuar agindo, buscando nossa fé. Uma boa noite a todos.